Curso você pode, Otávio Gouveia. Curso professor Otávio Gouveia. Você pode. Vamos lá. O que aconteceu aí no nosso aulão, que serviu também de. Está aqui. E serviu também de revisão para a galera que já está na caminhada com a gente aí. Então, vejamos, a gente falou sobre análise sintática, ou seja, falamos sobre sujeito, termos integrantes, que é objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passivo, tá? Vamos lá então. Ó, além disso, falamos dos termos acessórios: aposto, adjunta de nominal, adjunta de verbial e um termo independente que é o vocativo. Tudo isso pautado no princípio. O princípio é o verbo, porque falou em análise sintática, você vai achar o verbo. Então vamos lá. Sujeito é o termo que pratica ou sofre ação verbal. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso daí? A novidade chegará. O que chegará? Pergunta é o verbo. Sujeito, a novidade. E ele vai chegar, ou seja, ela vai chegar, a novidade. É uma ideia de ação. Só que o sujeito pratica a ação. O material foi encontrado. Perguntei a locução verbal. O que foi encontrado? O material. Sofre ação, sujeito paciente. Quem se feriu? O rapaz. É o sujeito que pratica e sofre ação, porque é como se fosse o rapaz feriu a si mesmo. Ele feriu e foi ferido. Uma ideia reflexiva. Ele pratica e sofre ação simultaneamente. Isso aqui só foi uma introdução que a gente fez para falar a respeito de como encontrar o sujeito e como ele pode aparecer. Mas aqui agora a gente bate a classificação do sujeito, tá? Primeiro, sujeito simples, quando se tem apenas um núcleo. Como a gente sabe? Vejamos. Os materiais de Paulo e de Joana estão na sala. O que estão na sala? Os materiais de Paula e de Joana. Núcleo do sujeito, materiais. Por isso que o sujeito é simples, porque tudo é sujeito. Os materiais de Paula e de Joana, mas o núcleo do sujeito é só materiais. Composto, matemática, quando tem dois ou mais núcleos. Por exemplo, o conhecimento e a prática são indispensáveis. O que são indispensáveis? O conhecimento e a prática, sujeito, núcleo do sujeito. Conhecimento e prática. Dois núcleos ou mais, sujeito, composto. E o sujeito oculto, é aquele que não aparece, mas a gente sabe quem ele é. Quem ficou com muita raiva? Ele. Sujeito oculto, ele. Sujeito indeterminado. Também não aparece, mas esse a gente não consegue identificar. Primeiro caso é o verbo na terceira pessoa do plural, sem um elemento que concorde com ele. Então, quem ficaram com muita raiva? Pode ter sido eles, as pessoas, os vizinhos, os invejosos, os parentes, os colegas, os falsos amigos, enfim, indeterminadas possibilidades. O segundo e último caso de um sujeito indeterminado é quando tem a partícula ser, que será um pronome indeterminador do sujeito. Como nós saberemos? Se conseguirmos fazer a pergunta diferente de o que ou quem, is será. Em regra é isso. Então aqui, ó, precisa-se de muita coisa. Precisa-se de quê? Precisa-se de quê? É bis, porque a pergunta é diferente de o que ou quem. De que é diferente de o que ou quem. Sujeito indeterminado. Come-se pouco. Come-se como? A pergunta é diferente de o que ou quem. Pronome indeterminador do sujeito, bis, tudo aqui é sujeito indeterminado. Luta-se contra a tirania. Luta-se contra quê? A pergunta é diferente de o que ou quem. É bis, sujeito indeterminado. Quando a pergunta for diferente de o que ou quem, é bis, sujeito indeterminado. Agora, se a pergunta for igual a o que ou quem, como por exemplo em compra-se material escolar, compra-se o quê? Se você consegue fazer a pergunta igual a o que ou quem, é PAD, pronome apassivador, logo vai nos dar um sujeito, por exemplo. Compra-se o quê? Material escolar. Material escolar é comprado. Nós temos aqui um sujeito simples, tá? Porque o núcleo do sujeito vai ser a palavra material.
Seguindo a vida, sujeito inexistente. Não tem sujeito. Não tem. Verbo haver igual a existir ou ocorrer. Verbo sempre no singular e não tem sujeito, por exemplo. Houve um problema grave. É a mesma coisa que ocorreu. É a mesma coisa que isso. Caraca, o verbo haver igual a existir ou ocorrer. OSS de oração sem sujeito. Se aparecer o verbo haver, fazer e ter indicando o tempo decorrido, sempre no singular, e também não haverá sujeito. Há 2 meses, já faz 4 décadas, tem um ano. Mesmo que ele apareça assim, ó, por exemplo, ó, vou colocar aqui. Amanhã, amanhã, fará 11 anos. Ainda assim, mesmo que esteja no futuro o verbo aqui, ainda assim o aspecto de tempo decorrido. Oração sem sujeito também. O verbo ser indicando hora ou data, aí ele pode ir no plural ou no singular. Não tem problema, mas não tem sujeito. São 4 da tarde, já é meia-noite, ou já é meio-dia, não importa. A indicação de hora não tem sujeito, o mesmo também na indicação de data. Hoje são 25 de dezembro, ou hoje é dia 25 de dezembro, não importa. Tudo oração sem sujeito. Agora, se na indicação de hora apareceu o verbo bater, soar ou dar, tem sujeito. Soaram 2 horas. Não é o verbo ser, é o verbo soar. O que soaram? 2 horas. Deu 1 da tarde. O que deu? Sujeito. 1 da tarde. Já bateu meio-dia. O que já bateu? Meio-dia. Tudo isso daqui, sujeito. Simples, hein? Sujeito, sujeito. Tá? Se aparecer o verbo ser indicando o tempo em geral, também não tem sujeito, por exemplo. Era inverno naquela noite, está indicando o tempo em geral. Era uma vez uma bruxa indicando o tempo em geral. Oração sem sujeito. Ambas são oração sem sujeito. Verbo fazer indicando temperatura, sempre no singular. Oração sem sujeito. Fazia calor. Amanhã fará 2 graus. Tudo aqui oração sem sujeito. Verbo bastar no sentido de chega. Basta de corrupção, não é a mesma coisa que chega de corrupção. É a mesma coisa que chega de corrupção. Oração sem sujeito. Agora, cuidado. Basta uma só palavra. Está no sentido de chega? Não. Então tem sujeito que basta uma só palavra com o núcleo do sujeito palavra. Se o verbo indicar fenômeno da natureza, oração sem sujeito. Ontem choveu muito. É chuva de fato? É. Oração sem sujeito. Ontem choveu canivete. Chove canivete? Não chove canivete. É sentido figurado. Então o que choveu ontem? Canivete, sujeito. Sem perder o ritmo, a gente já entra nos termos integrantes. Objeto direto, termo que não precisa de preposição e completo sentido de um verbo transitivo direto. Bizu, faça a pergunta igual aqui também. Conheci o atleta inglês. Quem conheceu? Sujeito oculto eu. Eu conheci quem? Pergunta igual o que ou quem? VTD, logo, objeto direto. Já o indireto, a pergunta será diferente de o que ou quem. E a preposição será obrigatória. Preciso de sua caneta. Preciso o quê? Não, preciso de quê? De sua caneta. Objeto indireto. Pensei em todos. Pensei quem? Não, pensei em quem? Em todos. Objeto indireto. Joaquim esclareceu a situação. É verbo transitivo indireto? Não. Por quê? Joaquim esclareceu o quê? A situação. Aqui é um objeto direto. Tá bom? Melhor. E aí as principais preposições para você poder assimilar. Tá? Há o verbo transitivo direto e indireto, ou seja, bitransitivo. Eu informei o que? O fato. Objeto direto. A quem eu informei? Ao enfermeiro. Objeto indireto. Há o verbo intransitivo, que é o verbo que não necessita de complemento, mas dá para matar com essa informação aqui. Apareceu sujeito mais verbo, verbo intransitivo, ou seja, a aluna estudou. Quem estudou? A aluna. Sujeito. Só tem o verbo, então é verbo intransitivo. Se houver sujeito mais verbo mais qualquer advérbio, intransitivo também. A aluna
Sujeito estudou onde? Em casa. Um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar. Por isso o verbo é intransitivo também. Complemento nominal é um termo preposicionado, parecido com o objeto indireto. A diferença é que ele não é ligado a verbo transitivo indireto, ele é ligado a nome, e pode ser representado por um. Passei demais. Adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato. Aqui, tá? Aqui. Ligado a adjetivo, advérbio ou substantivo abstrato. A casa está cheia de convidados. A casa está cheia de quem? De convidados. Termo preposicionado ligado à palavra cheia. Cheia é verbo? Não. Cheia é um adjetivo. Então, por isso aqui é complemento nominal. Eliane está perto de você. Eliane está perto de quem? De você, que é um termo preposicionado ligado a um advérbio. Por isso é complemento nominal. Agora, se for ligado a substantivo abstrato, vai ter que dar uma ideia de sofrer a ação, caráter passivo. A confiança em você acabou. O que acabou? A confiança em você, sujeito. Em você, termo preposicionado ligado à confiança, que é um substantivo abstrato. O termo você que confia, alguém confia nele. A confiança em você, esse termo em você sofre a ação ligada ao substantivo abstrato, complemento no animal. Agente da passiva, sim. Termo preposicionado ligado a uma locução verbal, tá? E aqui, ó, as principais preposições: por, pelo, pela, de, e pode ser o a também. Locução verbal, normalmente é o verbo ser, mas o verbo particípio terminado em ado, ido ou ada. Não só são esses, mas são os principais. Tem um sujeito paciente, temos que sofre ação. Vamos lá. A atriz foi encontrada pelos fãs. Quem foi encontrada pelos fãs? A atriz. É um sujeito paciente que ela não encontrou, ela foi encontrada. Pelos fãs, temos preposicionado ligado a uma locução verbal. Aqui é agente da passiva. Mas por quê? Porque a gente consegue jogar na voz ativa. Os fãs, os fãs encontraram a atriz. Os fãs encontraram a atriz. A cidade era rodeada de soldados. De soldados, termo preposicionado, ligado à locução verbal. Soldados rodeavam a cidade. Por isso que aqui é agente da passiva. Porque além de ser um termo preposicionado ligado à locução verbal, nós conseguimos jogar na voz ativa. Por exemplo, soldados rodeavam a cidade. Tá? Parece que não, mas é agente da passiva também. O carro é movido a álcool. É como se fosse o carro é movido pelo álcool. O álcool move o carro. É agente da passiva aqui, ó. Agente da passiva. O álcool move o carro. Por isso que a álcool é um agente da passiva. Aquela preposição a é equivalente a pelo. É como se fosse o álcool é movido pelo álcool. Aqui é agente da passiva? Não. Por quê? Quem foi criticado? O juiz. Foi criticado pela decisão. A decisão criticou o juiz, a gente não consegue jogar na voz ativa. A gente não consegue. Por isso que aqui é um adjunto adverbial de causa, tá? Um adjunto adverbial de causa. Termos acessórios. Adjunto de nominal é um termo que acompanha um núcleo de alguma coisa, tá? Existem três formas de se encontrar o adjunto de nominal. Primeira, pelo napal. O N é de numeral, anota aí. A de artigo, P de pronome, A de adjetivo, L de locução adjetiva. Por exemplo, muitas pessoas
Viram, era para estar assim, ó. Viram o carro, era para estar assim. Quem foi que viram? Quem foi que viram? Muitas pessoas. Sujeito, muitas pessoas. Núcleo do sujeito, pessoas. Muitas sobrou. A palavra muitas sobrou, não é um pronome indefinido? Então aqui é um adjunto adnominal. Viram o quê? O carro. Aqui é uma adjunta adverbial de lugar. O carro, objeto direto. Núcleo do objeto direto, carro. O não sobrou? Sobrou, está no Napal. Adjunto adnominal. Então, aqui, ó. A. É adjunto adnominal. Gerei 7 notas. Quem gerou? Eu, sujeito oculto, gerei o quê? 7 notas. Vamos ter adjunta adverbial de tempo. Tudo aqui é objeto direto. Núcleo do objeto direto. Notas. 7 está no Napal. Adjunto adnominal. Quem é que conquista tudo? O aluno sem medo. Sem medo é como se fosse o aluno destemido. Função sintática de adjunta adnominal. Tudo é sujeito, mas só ele é adjunta adnominal. Por quê? Locução adjetiva. E o tudo aqui é só um objeto direto, tá? Pode. Realizamos um grande trabalho. Nós realizamos o quê? Um grande trabalho. Núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, trabalho. Artigo está no Napal, adjunta de nominal. Grande adjetivo está no Napal, adjunta de nominal. Sujeito oculto nós, tá? Seguindo a vida, já também o adjunta de nominal como termo preposicionado ligado ao substantivo concreto, por exemplo. O que ficou pronta? A pasta da turma. Núcleo do sujeito, pasta da turma, termo preposicionado ligado a substantivo concreto. A gente nem discute adjunta de nominal. Agora, se for um termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato, para ele ser adjunto adnominal, tem de dar a ideia de posse ou de ação. Então, vamos lá. A crítica do chefe foi forte. O que foi forte? Sujeito, a crítica do chefe. Núcleo do sujeito, crítica do chefe é termo preposicionado ligado ao substantivo abstrato. Mas o chefe não criticou? Ele criticou. Então, é adjunto adnominal. Já aqui, ao chefe, termo preposicionado, porque é a mesma coisa, né? O que foi forte? A crítica ao chefe. Termo preposicionado ligado a substantivo abstrato. O chefe criticou, foi criticado. Ele foi criticado, sofre ação. Quando sofre ação, complemento nominal. Tá? Adjunto adverbial, termo que traz circunstância, por exemplo. O atleta chorava por causa de quê? De dor. Um adjunto adverbial de causa. Compre um barco a motor. Adjunto adverbial de instrumento. Tá? Instrumento. Seguindo a vida, vocativo é chamamento, sempre separado ou isolado por vírgula. É invocação. Aqui, ó. Senhor, és fiel o tempo inteiro. Quem és fiel o tempo inteiro? Tu, sujeito oculto, tu. Senhor, é só um vocativo. O que é aquela? A casa. Sujeito. A casa, minha gente. É aquela. Minha gente, o vocativo. Tá? Melhorar aqui. Vocativo. O aposto ele pode ser explicativo, especificativo, enumerativo, resumitivo, só que eu vou falar só de dois, por enquanto. Explicativo realça aquilo que já foi dito, é separado e isolado por vírgula também. Por exemplo, hum, quem será convocada? Atleta. Mas é qualquer atleta? Não. Vírgula. Neta da diretora, vírgula. Aqui nós temos um aposto explicativo. O aposto especificativo é o nome próprio de outro substantivo. Está escrito aqui. Tá? Então vejamos. A cantora Ivete chegará amanhã. Quem chegará amanhã? Sujeito a cantora Ivete, núcleo do sujeito, cantora. Ivete é o nome próprio da cantora, por isso é um aposto especificativo. Exercícios, nada fazia supor que. O que fazia supor? Pergunta ao verbo. Nada. Sujeito, nada fazia supor o quê? Isso, que a moléstia volver. Esse é o objeto direto aqui. Tá? Número 2.
Subir demais. Medo de ficar. Medo de ficar por fora. Termo preposicionado. Ligado a substantivo abstrato. Sofrendo ação. Letra B. Complemento nominal. Aqui, ó. Ligado a substantivo abstrato. Medo. Complemento nominal. Vamos juntos. O território étnico de Alcântara, no Maranhão, começa a se formar no final do século XIX com o abandono das terras. Das terras, termo preposicionado ligado a substantivo abstrato, abandono, que a questão já falou. Abandono das terras. As terras abandonam ou são abandonadas? São abandonadas, está? Complemento nominal. Letra C fora, letra D fora, letra E fora. Abandono por seus proprietários. Os proprietários abandonam, agem. Então, é complemento e adjunto. Letra B. Número 4. Considerando as funções sintáticas dos termos em destaque, assinale a única que se diferencia dos demais quanto à função. Que sentimos a força criadora, objeto direto. Sentimos o quê? Objeto direto. O que sabe escolher? A natureza. Sujeito. O que o detém? Nada. Sujeito. Gabarito letra A, porque é a única com objeto direto. O que começará? O desejo. Tudo é sujeito. Só na letra A que temos um objeto direto. Delta. Termo em destaque, podemos chamá-lo. Exerce a função sintática de quê? De objeto direto. Exerce a mesma função sintática que o grifado em. Agente da passiva, né? Esta publicação passou a ser lida por muita gente. Muita gente passou a ler esta publicação. Tá fora, agente da passiva. Tal assunto apresentado tem o quê? Tem o quê? Objeto direto, gabarito, hein? Não faça o quê? Aquilo. Esse o é pronome demonstrativo. Não faça aquilo que vai exercer a função de objeto direto. Aos outros, objeto indireto. E aqui era o lia para estar destacado. Perguntei-lhe, é objeto indireto também. Por isso, gabarito letra B de bola. Beleza, galera? Vamos que vocês já sabem, né? Nossa aprovação é logo ali.